Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, jurando que vocês estejam assistindo nosso programa, nosso vídeo. Certo, era uma vez emissão do programa Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFVTV. Hoje vamos falar sobre a vitória do Internacional sobre o Palmeiras por 2-0, jogo que marcou a despedida do Alessandro pelo Colorado, né? E uma derrota que o Palmeiras jogou muito mal, né? Eu acho que foi a pior partida do Palmeiras sob o comando do Abel Ferreira. Ele tentou só haver perdido uma partida pelo Palmeiras, foi contra o Goiás, né? Aquela derrota por 1-0, teve aquele golaço no último, é, no último, nos acréscimos. Essa foi a única derrota, né? Mas foi uma derrota que o Palmeiras até criou chance, né? Criou oportunidade de gol, né? Essa é o Palmeiras tudo que tentou, né? Jogar uma equipe sem criação, né? Sem criação, né? Sofreu também, com o jogo também. O jogo foi muito ruim tecnicamente, né? Sabe o que é verdade? Foi um jogo muito ruim tecnicamente, né? O Internacional, mas os primeiros minutos do Palmeiras até davam a impressão que o Palmeiras poderia ganhar o jogo, né? Dada a qualidade do elenco, né? E dado também o Internacional que não convence muito esse de futebol, sob o comando do Abel Braga, né? Mas o Internacional conseguiu abrir o placar com o Edenilson no rebote, numa falha da marcação do Marcos Rocha que saiu pro gol do Internacional, uma cobrança de escanteio, 1-0 o Internacional, o gol do Edenilson, né? O gol do Edenilson que marcou no rebote do Everton. Marcos Rocha, gente, sinto muito, cara. Um lateral, faz tempo que ele não joga futebol decentemente, o Marcos Rocha, certo? Então, hoje ele fez uma péssima partida como titular do Palmeiras. Eu acho que já é hora do Abel Ferreira meio que abrir mão do Marcos Rocha, eu diria, sabe? Mas, enfim, hoje eu acho que foi pior em campo hoje do Palmeiras, certo? Ah, o, o Internacional passou meio que ser um time catimbeiro, né? Porque passou a fazer cera, passou também a aproveitar os contra-ataques, né? Não criava muito, mas foi eficiente até na marcação, mas passou a ser um time catimbeiro, né? Se a gente for pensar, só olhar o jogo todo. Mas como eu disse também, se eu não me engano, eu disse, né, foi um jogo muito ruim, eu disse, né? Um jogo muito ruim tecnicamente, certo? E para completar, uma péssima arbitragem, né? Qualquer coisa era falta, certo? Uma péssima arbitragem pra. Quer dizer, não é novidade o futebol brasileiro ter péssima arbitragem. Então essa é mais uma. Faltou pra todo lado, jogo que não andava, sabe? É um jogo chato, de pouca chance, sabe? Pra quem viu o jogo não deve ter se animado muito, sabe? Mas mais um destaque do Palmeiras. Um jogo péssimo do Palmeiras, né? Como eu disse, o Palmeiras até dava pressão nos minutos iniciais que poderia ganhar o jogo, tava até pressionando mais a equipe do Internacional. Mas depois o Palmeiras até estava um pouquinho melhor, estava até tentando pressionar mais o Internacional até depois do gol, mas não conseguia acertar nada os passes e o Internacional estava marcando bem a equipe do Palmeiras, né? Mas era um jogo muito brigado no meio de campo, muito ruim tecnicamente, né? E o jogo terminou 1-0 pro Internacional, né? O Palmeiras com pouca criação, não conseguia acertar nada de passes direito. O segundo tempo também foi uma coisa horrorosa também de se assistir, né? Parecia que o jogo ia terminar 1-0 pro Internacional mesmo, né? O Palmeiras não conseguia levar sustos, né? Não conseguia criar chances claras, né? A expectativa mais era pra entrada do Alessandro, né? Pra despedida do Alessandro, né? Destacar também o D'Alessandro, eu diria que o D'Alessandro é um dos grandes nomes eu não digo jogadores em geral, que passaram pelo futebol brasileiro neste século, eu diria o D'Alessandro, né? Eu falo de jogadores em geral, né? O D'Alessandro, que ele jogou, é um gigante na história do Internacional. O D'Alessandro é um dos maiores ídolos da história do Internacional, ganhou Libertadores com o Inter, vários Copa Sul-Americana com o Inter, vários campeonatos gaúchos com o Internacional. É um dos maiores ídolos da história do Internacional, sem dúvidas. É um grande jogador marcado na história do Colorado. E o Palmeiras, só para completar o Palmeiras, uma das piores partidas sob o comando do. Quer dizer, a pior partida sob o comando do Abel Ferreira, sem dúvidas, né? E o Palmeiras o Palmeiras passa a focar só nas Copas, né? Porque meio que abandona um pouco essa ideia de título brasileiro, se a gente for pensar, né? Era a chance do Palmeiras se aproximar um pouco, né? Mas Então e se você for pensar também, o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras, meio que o Palmeiras desperdiçou pontos lá atrás, né? Ainda com o Vanderlei Luxemburgo desperdiçou pontos importantes, né? Com vários empates, né? Mas o Campeonato Brasileiro pro Palmeiras praticamente acabou hoje a chance de título em si, né? Mas agora o Palmeiras não pode uma derrota ser sentida pelo Palmeiras, obviamente, né? Destacar que o Rony fez falta pro Palmeiras, na minha opinião. Fez falta pro Palmeiras porque quem diria, o Rony fazendo falta pro Palmeiras, né? Mas o Rony vem tendo muitas boas atuações, né?
E fez uma certa falta pro Palmeiras hoje. O Abel Ferreira preferiu não pôr ele em campo. Mas é uma partida pífia do Palmeiras, né? Destacar também que os laterais também é o Mike e o Marcos Rocha, mas o Marcos Rocha é pior que o Mike, né? Não se ajudaram, né? Então uma partida pra se esquecer do Palmeiras. Aí uma partida pra quem assistiu pra se esquecer em geral, né? Porque foi um jogo muito ruim tecnicamente, né? Mas acabou sendo pior pro Palmeiras. Méritos pro Internacional que soube aproveitar, soube ser um time eficiente, né? Fazer catimba quando foi necessário pra garantir o resultado, né? E quando teve os contra-ataques a seu favor, fazer o 2-0, garantir a vitória. Como disse, uma vitória importante para o Internacional, né? Até para voltar para o G4 do Campeonato Brasileiro. Títulos eu acho que já fica difícil para o Internacional, né? Sonhar com títulos, né? Porque é, não vai, eu acho que não vai ter um fôlego suficiente até o final do Campeonato Brasileiro, né? Também ainda assim não apresenta o grande futebol com o Abel Braga, certo? Mas é uma vitória importante do Internacional. O jogo ficou marcado principalmente pela despedida do Alessandro, uma linda homenagem do Internacional do Alessandro no final do jogo, certo? Repetindo como duas vezes, é um dos maiores ídolos da história do Internacional, sempre vai ficar marcado na história do Colorado, né? Bom, pessoal, esse foi o programa Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFTV. Muito obrigado a todos pela audiência, se inscreva no canal, ative o sininho e tchau.